Você já reparou que muitos clientes não gostam de fazer sondagem e acham até que não é necessário? Fica aqui nesse vídeo que eu vou ensinar você a como e por que convencer o seu cliente a fazer uma sondagem antes da sua obra. Esse aqui é mais um vídeo do canal Exemplificando, um canal onde eu ensino a eliminar revisões e erros em projetos com uma compatibilização assertiva. E o melhor, sem depender de nenhum programa específico para isso. Bom, vou falar como e por que convencer o cliente a fazer sondagem. Meu nome é Felipe Soares e eu sou o fundador do canal Exemplificando. Aqui eu vou sempre trazer abordagens sobre o mundo da engenharia e projetos e a compatibilização. Então, no assunto de hoje, eu vou falar para vocês sobre esse famigerado assunto, né? Sondagem. Clientes não gostam de fazer, acham que não é necessário. Mas afinal, por que fazer sondagem no terreno? Gente, um projeto de fundação sem sondagem é achismo. E a gente diz que é achismo porque para desenvolver, para dimensionar uma fundação, o calculista, o engenheiro estrutural, ele precisa dos dados que são fornecidos através do estudo do solo, que é a sondagem. E a sondagem, ela vai fornecer para ele nível do lençol freático, vai fornecer as resistências, né, os níveis das camadas e qual que é a resistência de cada camada. E com base nesses dados, o engenheiro consegue dimensionar a fundação conforme a obra, né? A fundação específica e própria para a obra. Ele também vai trazer segurança e economia, porque uma vez que você tem um dimensionamento correto, você traz uma segurança para a obra, você evita que ocorra qualquer tipo de problema, problemas estruturais, colocar em risco mesmo o tipo de estrutura, né? Ou durante a obra acontece de ocorrer algum colapso estrutural. A gente vive vendo diversos tipos de estruturas onde a gente tem ali tombamentos, né, de estrutura, a gente trabalha com recalques, né? Dentro da parte de fundação do dimensionamento, temos recalques diferenciais, temos recalques primários, secundários, e isso tudo é trazido com o estudo do solo, e por isso, mais uma vez, a importância da sondagem. A economia, né, junto ali com a segurança, a gente traz sempre a economia da obra, porque uma vez que você tem a sondagem, ela traz para a gente informações onde você consegue dimensionar uma estrutura que não precisa ser tão grande quanto seria caso não tivesse sondagem. E também você não gastaria tanto assim em questões até mesmo de reparos estruturais que você possa vir a fazer no futuro. Então, aí está uma dica da importância da sondagem. E, claro, a viabilidade do projeto. Eu trago essa informação de viabilidade do projeto porque, por diversas vezes, o arquiteto ele tem ali a liberdade de trabalhar no terreno e mexer no terreno. Mas até onde ele consegue mexer no terreno sem que isso impacte proporcionalmente no custo da obra, né? Quando a gente trabalha com sondagem, tem informações dentro do relatório de sondagem que são importantíssimas para serem levadas em conta, como o nível da água, por exemplo. Então, são informações que acabam inviabilizando o projeto. Em caso de termos um nível de água muito elevado, a gente trabalha com técnicas e procedimentos específicos ali que acabam prejudicando tanto a obra, não prejudicando, acabam prejudicando o orçamento, né? Aumentando o custo da obra, coisa que no início não estaria ali previsto. Por isso que a sondagem é importante de se fazer antes de começar a obra e até mesmo antes de começar o projeto de arquitetura. Mas afinal, o que é a sondagem? Gente, sondagem é SPT, sondagem é percussão, sondagem de simples reconhecimento. É um processo para explorar e reconhecer o solo. Eu vou trazer em um outro vídeo
maiores detalhes, especificando certinho como que é o processo de sondagem, como que é feita a leitura de um relatório técnico de sondagem, que são assuntos mais extensos, né? Mas de antemão você precisa entender que a sondagem é uma coleta, uma retirada do solo, metro a metro, para analisar de forma tátil visual, para analisar o tipo do solo, a característica do solo e a resistência que tem por camada. Na verdade, é um valor de penetração do solo, né? A gente calcula ali como é que vai para penetrar os últimos 30 centímetros, né? Dos primeiros 45 de cada metro de camada, mas é um assunto um pouquinho mais técnico, vou trazer isso em outro vídeo explicando certinho para não haver nenhum tipo de dúvida. Mas o que você precisa entender é que com as informações contidas na sondagem, o engenheiro estrutural consegue dimensionar a fundação corretamente. Existem cálculos empíricos, existem métodos de cálculos que ele acaba realizando, né? Ele faz uma mesclagem de dois a três tipos de metodologias, né, de cálculo, e ali a gente acaba analisando a profundidade, qual que é o tipo de dimensionamento, qual o tipo da fundação que vai ser utilizada para a sua obra. Então, sempre tenha isso em mente e deixe isso bem claro para o cliente. Porque às vezes o cliente ele não tem a noção técnica que nós, profissionais da construção civil, temos da obra. Então, por vezes ele pode achar que a sondagem é apenas uma política de boa prática, uma coisa que pode ser descartada, e não é bem assim. A gente entende que a sondagem é fundamental para fazer o dimensionamento da nossa fundação, em consequência da estrutura, garantir a estabilidade da estrutura. Ok, mas aí a gente se depara com aquela famosa frase: mas o pedreiro disse que o solo é bom. Eu gosto de responder essa frase com a seguinte pergunta: qual a tensão admissível do solo? Então, toda vez, não, mas o pedreiro disse que o solo é bom, é um solo argiloso, é um solo resistente, é um solo forte, ele usou uma fundação pequena, ele usou alguma coisa mais leve, enfim. Ele acaba analisando e colocando isso, como eu posso dizer, ele acaba colocando em xeque, né, na verdade, toda uma classe, toda uma profissão que analisa o solo, uma profissão que tem todo o embasamento técnico, embasamento teórico para decidir qual que é a tensão do solo. Então você não pode simplesmente se apoiar no que o pedreiro diz: ah, o solo é bom. Eu sempre respondo: ah, o solo é bom, então me passa qual que é a resistência, né, qual que é a tensão admissional do solo, para a gente já dimensionar a fundação, já que você disse que o solo é bom, quanto que é a tensão ali que ele aguenta por centímetro quadrado, por metro quadrado, a gente faz ali a conversão, a gente calcula, utiliza os métodos empíricos, semi-empíricos, enfim. E aí o pedreiro fica sem saída, tipo: ah, como assim? Então, quem define o tipo de fundação é o solo. E você pode achar que o solo é bom na primeira camada, no primeiro metro de superfície, que é a camada superficial. A obra, ela vai gerar um esforço, uma tensão no solo que vai atingir ali bem mais do que o primeiro metro, né? Ela atinge, tem o seu bulbo de pressão, né? Isso para fundações superficiais. Temos fundações profundas também, que a gente tem todo o atrito lateral que conta com suas parcelas ali para ajudar nos esforços, né, nas reações do solo. Então tudo isso entra em questão na hora que a gente dimensiona e na hora que a gente calcula uma fundação. Então, de quem que é a responsabilidade técnica, né? De quem é a responsabilidade para essa questão de que definir se o solo é bom ou não através de um simples olhar de quem está lá no lugar. Então, assim, claro, você pode avaliar: ah, o vizinho do lado fez uma fundação superficial e, tipo, a casa está em pé, tá tudo ok. Será mesmo? Será que não existe nenhum tipo de manifestação patológica naquela residência? Será que está tudo ok? Será que não existe, ao longo dos anos, uma vez que a construção está em pé, ela só vai dar problema e avaliar e apresentar as manifestações patológicas, né, ao longo dos anos? Quando nós desenvolvemos um projeto, a gente garante para o cliente que ao longo dos anos da vida útil do projeto que nós estamos dimensionando, não vá aparecer nenhum tipo de problema.
Então, quando você apoia todo o seu projeto em cima de uma afirmação, né, de uma forma ali que não tem embasamento técnico nenhum, não foi feita nenhuma extração do solo, não foi feita nenhuma análise do solo, você está passando a responsabilidade técnica para quem? Entendeu? Você vai garantir que a obra está ok? Porque você que assina o projeto, que executa o projeto, você precisa garantir toda a parte de, de segurança para a obra. Você precisa garantir que a obra vai estar segura e que ela vai durar sem apresentar nenhum tipo de problema ao longo da sua vida útil. Então preste muita atenção e tome muito cuidado, porque isso é um assunto muito sério e é um assunto que por vezes ele é passado despercebido e a gente chega na obra, vai utilizando ali fatores que, que não são usuais para desenvolver a fundação, faz de qualquer jeito e a gente acaba tendo sérios problemas no futuro. Então, essa pergunta eu gosto, essa afirmação eu gosto sempre de responder com essa pergunta, qual que é a tensão admissível do solo? Eu já dou uma na pessoa para ela entender que não é tão simples assim a situação, né? E eu trago para vocês também o que o projeto arquitetônico tem a ver com a sondagem. Eu gosto de sempre estar lembrando que quando a gente trabalha num contexto, né, macro de uma construção, a gente analisando todos os pontos de uma construção, a sondagem ela nos dá limites do solo para escavação ou aterro. Então, por vezes, você dimensiona um projeto, como eu disse agora há pouco, você prevê um subsolo de uma residência, o cliente quer um subsolo, e você projeta o subsolo, o terreno é um terreno que você as curvas de nível você consegue desenvolver um subsolo interessante, você atende o índice de elevação, você atende todas as diretrizes do condomínio, ou então dos índices urbanísticos, né, do município, você respeita tudo. Você faz o subsolo para a casa do cliente, porém, na hora que você vai executar a obra, você se depara com um nível de água elevado. Isso faz com que todo o projeto entre num processo de revisão. Acaba sendo inviabilizado, porque você não consegue trabalhar com o rebaixamento do lençol freático, isso impacta nas edificações vizinhas, você tem uma série de problemas e um custo muito elevado para fazer esse tipo de coisa. A gente só desenvolve isso quando a gente está trabalhando com uma fundação de um empreendimento grande, de um shopping, de um estacionamento subterrâneo, que a gente precisa sim utilizar o espaço para baixo. Então a gente tem todo um estudo do solo, existem responsáveis técnicos que garantem a estabilidade das estruturas vizinhas, que você faz todo um processo para fazer o rebaixamento do lençol freático, fazer a execução da estrutura, voltar com o lençol freático, desenvolver as drenagens corretas, enfim. É um baita de um serviço. Isso para uma casa é inviabilizado. Então preste muita atenção nesse quesito e para você avaliar e ver se vale a pena correr esse risco de desenvolver um projeto, todo um escopo, uma ideia para chegar lá no final do projeto, no início da obra, acabar sendo inviabilizado toda essa questão. A gente tem também a resistência para a viabilidade da obra. Quem define se a estrutura vai ficar em pé ou não, quem vai aguentar a estrutura é o solo. Então, nada melhor do que você entender qual o tipo de solo que você está trabalhando, o que tem ali embaixo da terra. Porque o solo, ele já está no local. É um material que a gente não consegue fazer de uma forma tão precisa a análise dele, né? Porque é um material que está na natureza. É um material que você precisa ter um cuidado e você depende dele, porque você precisa apoiar toda a sua estrutura no solo. Claro, a gente trabalha com prédios, né, grandes e aí isso precisa de análises mais profundas e tudo mais, mas até mesmo uma residência, dependendo do local onde ela for executada, né, construída, ela vai ter sérios impactos por conta do solo. Ela pode vir a apresentar diversos problemas se você não levar em conta a sondagem. Então, traga isso para o seu cliente, informe o cliente a importância,
da sondagem para essa etapa do projeto arquitetônico e considere fazer a sondagem antes de iniciar o projeto arquitetônico. Eu gosto de trazer os dois tipos de projeto. O plano altimétrico, né, que é o projeto de topografia, que vai lá, você faz a medição do espaço, vê realmente as curvas de níveis, vê certinho se existe onde estão as árvores locadas corretamente, toda a alocação do terreno, toda a alocação do espaço, né, antes de projetar, e também a sondagem em paralelo para você conseguir essas duas informações que eu acho importantíssimas para começar um projeto arquitetônico. Por mais que ela seja mais usada para o projeto estrutural, ela tem um grande impacto no projeto arquitetônico se você negligenciar algumas informações que estão contidas no relatório de sondagem. Um outro item que eu trago aqui também, se a sondagem é só para a estrutura, né, que eu acabei de comentar, você pode ajudar a viabilizar o seu projeto com a sondagem, antecipando algumas informações que estão contidas nele. O exemplo que eu dei do nível de água, né, tem também as questões de que às vezes você está executando uma obra em cima de um local que foi reaterrado e você não sabe o que tem naquele reaterro. Você olha um terreno com uma grama, você acha lindo, mas já houve histórias, né, de pessoas que compram um terreno e embaixo, na verdade, tem toda uma camada de entulho e isso você não pode apoiar uma obra em si. Então, entenda o que tem embaixo do terreno. É a história, né, ali do espaço. Então, já aconteceu de colocarem resíduos de gesso e a pessoa vai construir a obra. Nossa, uma dor de cabeça. Então, assim, tenha sempre essa ciência e eduque o cliente, explique para ele a importância. Outra questão também é já projetar pensando na economia. Quando você tem as informações do relatório de sondagem, você já avalia ali, olha, eu consigo chegar até essa profundidade sem chegar na água. Tá, mas e para fazer a fundação? Quanto eu precisaria para rebaixar, para fazer a fundação? Vamos trabalhar ali com a fundação 60, 70, até 1 metro para baixo, para a gente fazer toda a parte de alvenaria de embasamento, né? Quando a gente tem ali algumas questões, fazer viga baldrame, fazer bloco de coroamento. Então, vamos trabalhar com no máximo ali 1 metro. Você tem ali de segurança abaixo do seu nível acabado, porque é uma segurança que a gente tem para fazer toda a parte da estrutura, né, da mesoestrutura, da estrutura de fundação, seja ela estrutura superficial, estrutura profunda, a gente tem ali aquela questão. Uma outra questão também é o tipo da estrutura de fundação. Por exemplo, se você achar um terreno que você tem água nele nos primeiros metros, já começa a dar água, a sua fundação já precisa ser pensada numa fundação que comporte ser executada no nível de água. A gente tem ali estrutura, a gente tem a descontínua, a gente tem a Strauss, a gente tem essas estruturas essas fundações, né, processos de fundações profundas que a gente consegue executar com nível de lençol freático elevado. Então presta atenção que não é qualquer tipo de fundação que você vai fazer em qualquer tipo de solo. Você precisa adaptar o tipo da fundação, o tipo do maquinário, né? Qual que é a fundação profunda, se for no caso, é que mais varia delas. Qual delas é ideal para o seu tipo de solo? Isso aí é onde entra a parte da economia. E a gente sempre trabalha com a compatibilização das disciplinas, né? A gente sempre traz aqui, eu sempre trago um olhar de que você vai fazer um projeto arquitetônico, mas já vai pensando no projeto de fundação, que é o primeiro projeto a ser feito e o último projeto a ser desenvolvido. Então já vai pensando na parte da estrutura, essa interface deles. Por exemplo, você vai fazer um subsolo, se você tem vai trabalhar com muro de arrimo, você vai trabalhar com algum sistema de contenção, isso acaba encarecendo a obra. Vale a pena ver o subsolo, conversa isso com o cliente. Não sai apenas projetando um projeto arquitetônico de uma forma que você não tem as informações técnicas. Então, sempre bom estar repassando isso para o cliente, dar uma pesquisada, uma avaliada nessas questões, quando você utilizar o subsolo. Quando você vê também as questões da piscina, né? A gente sabe que piscina enterrada, piscina é um peso também no solo, ver se o tipo da fundação da piscina, se ela precisa ser, se você vai utilizar um radier, se você vai utilizar
uma piscina com estaca, se você vai utilizar o tipo de fundação da piscina, isso também é avaliado, a piscina também é uma estrutura. Então traga isso para você refletir, para você analisar, para desenvolver um projeto correto para o seu cliente. Uma questão que é sondagem é caro. Gente, isso aqui é uma objeção, tá? Sondagem não é caro. Sondagem é investimento. Sondagem é um investimento onde você está antecipando os riscos, onde você está verificando o que tem no seu solo, como é o seu solo, para aí sim você começar a pensar no projeto, começar a desenvolver, começar a ver um cronograma. Às vezes a etapa de fundação, você precisa fazer uma troca de solo. Então é uma etapa que você vai gastar dinheiro, é uma etapa que você vai precisar gastar tempo ali, né? Você vai gastar dias, meses fazendo aquele processo apenas por conta de que você não verificou isso na sondagem. Eu já tive empreendimentos onde eu trabalhei que foram inviabilizados por conta da quantidade de troca de solo, de tratamento de solo que era necessário para ser feito. Então, assim, tenha ciência dessa necessidade e traga isso sempre para o seu projeto. Tenha sempre essa visão. O custo ele é infinitamente menor em relação ao reparo. Gente, a sondagem ela custa ali em média, chutando um valor bem médio, assim, uns R$ 2.000 para ser feito. Depende do número de sondagens, claro. Vou trazer no outro vídeo quantos números de sondagem a gente precisa, mas vamos trabalhar com no mínimo de 2 a 3, dependendo muito depende da área, né, de projeção da construção. Então, de 2 a 3 pontos, né, ali a gente tem uns 2.000, 2.500 para executar, chutando um pouquinho alto, tá? E tenha certeza que isso é um investimento, você está trazendo isso para a obra. E perto do problema que pode causar, se você faz uma estrutura com uma fundação equivocada, isso ao longo do tempo, existem fatores como o recalque secundário, que ele acontece apenas depois de alguns anos, e ele vem a ocorrer uma deformação do solo, onde o solo, por naturalidade, ele é deformado, ele deforma ao longo dos anos, então isso pode trazer trincas, pode trazer algum tipo de problema. Um recalque diferencial, que é onde uma parte da casa afunda, outra parte não. Então, essas questões para corrigir é muito mais caro. Isso quando você fala para o cliente, você já alerta ele, ó, não é brincadeira a sondagem, não é brincadeira você construir e não saber onde você está construindo. Então traga isso para ele, para alertá-lo, e tenho certeza que você colocando ali um terror, né, é a realidade mesmo, trabalhando com fatos, trabalhando com construção civil. Aqui a gente não trabalha com achismo, o cliente vai ter uma ciência de que é um investimento e é algo que ele vai estar repensando talvez sobre essa área ali, né? E pensar, pô, é verdade, eu posso estar investindo agora, sendo que eu posso até mesmo economizar durante a obra mesmo. Porque além de evitar as manifestações futuras e trazer segurança, ele também tem a parte da economia durante o dimensionamento, né? E a segurança, é claro, trazendo aqui a questão de que você vai estar executando uma fundação viável, uma fundação que ela vai estar proporcional, né, equivalente ao solo, à residência, a tensão que a casa vai gerar no solo, para você precisa resistir e tudo mais. Então, assim, ela vai estar segura, garantindo a estabilidade global da estrutura e que a casa fique em pé sem nenhum tipo de problema. Ok? Fundação e a sondagem, que é onde ocorre a mágica, né? Quem define o tipo de fundação? Se você pensar assim, um prédio de 30 andares é uma fundação profunda e uma casinha rasa é uma fundação superficial. Isso nem vou questionar. Sim, você deve questionar porque não é a obra que define o tipo de fundação. É o solo que define o tipo de fundação. Quem define a fundação é o solo. Quem vai garantir se é uma fundação rasa ou uma fundação profunda é o tipo de solo. E você não sabe o que tem aqui embaixo. Quando eu digo que você pode analisar os vizinhos, né, verificar o tipo de fundação que foi feito e tudo mais, porém, isso é para dar um norte. Quando você traz a sondagem, você traz números, você traz dados, você traz relatórios técnicos
que vão garantir que você consiga fazer um correto dimensionamento da fundação. Então, existem sim prédios que são apoiados em fundações superficiais sapatas, claro, né, proporcional à área, né, proporcional à tensão que vai estar aplicada no solo, prédios em cima de radier, a gente tem casas com fundação profunda, então tudo para garantir a estabilidade e a segurança para a obra. Então, quem define o tipo de fundação é o solo, tá ok? A fundação barata em solo ruim e fundação cara em solo bom. Quando a gente tem uma fundação barata em um solo ruim, o pedreiro disse que o solo é bom. O solo é duro na primeira camada de 1 metro ali. Dali para baixo o solo, meu Deus. E aí você faz uma fundação barata, uma fundação superficial, você coloca ali, opta por fazer uma sapata, ela é mais baratinha, você faz com a mão de obra mais tranquila, tal. E só que o solo ele é ruim. Então isso vai acontecer que vai sair muito mais caro. Vai apresentar problemas, vai apresentar patologias, a sua casa vai apresentar diversos erros. E o barato acaba sendo caro. Então tome muito cuidado com essa questão. E aí a gente tem uma outra, né? Uma outra visão que é uma fundação cara em um solo bom. Às vezes você acha, não, eu vou economizar, não vou gastar o valor da sondagem, mas fica tranquilo que eu vou fazer uma fundação profunda, eu vou colocar uma hélice contínua com 20 metros de profundidade. É necessário mesmo você gastar tudo isso, sendo que o valor que você poderia utilizar fazendo a sondagem te daria uma economia na parte da fundação? Porque você veria que você poderia utilizar ali uma fundação superficial, né, uma fundação rasa, que é mais barata, ou você fazer ali uma fundação com 5, 6 metros de profundidade. Então, você fazer uma fundação cara em um solo que é bom, você está gastando dinheiro, você está rasgando o dinheiro do seu cliente. Então, traga essa visão para o cliente de que não adianta ele fazer uma fundação porque o vizinho fez igual, e não adianta ele achar que o solo é bom, ele vai fazer uma fundação tranquila que deu tudo certo, ele fez na casa que ele morava antes. O solo muda de lugar para lugar. Você pode utilizar o mesmo projeto, o mesmo prédio, o mesmo empreendimento em um lugar. Na hora que você transfere ele para um outro lugar, a fundação muda, porque o solo muda e você não sabe qual é o solo que está naquela obra, naquele local. Então, traga essa associação, deixa bem claro na cabeça do seu cliente que a fundação barata em solo ruim vai sair muito caro e que uma fundação cara em um solo bom ele está rasgando dinheiro. Ele poderia estar economizando, né? E aí, investindo ali em revestimentos, em acabamentos da obra dele. Então, trago para vocês essa questão. Estejam sempre alertando e educando os clientes a respeito disso, porque sondagem é um passo muito importante, um dos primeiros que a gente faz dentro de uma construção civil, dentro de uma obra. A gente não brinca, a gente não trabalha com achismo. Fundação é uma coisa séria. Fundação traz problemas. A gente tem aí diversos históricos sobre obras que caíram, que entraram em colapsos, que entraram em ruína por conta de uma fundação que não foi dimensionada corretamente. E além, claro, da fundação, a gente tem também sistemas de contenções que são o de subsolo, quando a gente trabalha com muro de arrimo e tudo mais, também entra nessa parte de dimensionamentos, né? Então a gente sempre trabalha com a segurança, com a economia dentro da obra. Instrua o cliente, mostra para ele, não existe, né, prós de você não contratar uma sondagem, só existe contras, né? Então mostra para ele qual que é a vantagem de você utilizar uma sondagem. Sondagem é um investimento para a obra, onde você vai saber dimensionar a fundação corretamente, você vai garantir a segurança da residência do cliente, do empreendimento. Você vai garantir uma economia também, porque você vai saber qual é o tipo exato da fundação que você precisa utilizar, sem mais e sem menos. Você vai garantir e evitar qualquer tipo de manifestação patológica que possa vir a acontecer. Você vai viabilizar a obra, porque você vai avaliar questões ali que a sondagem pode trazer para a gente, que podem ser impeditivas para algumas questões do projeto. Ela pode trazer, inviabilizar algum tipo de
de elemento, né, arquitetônico, de desenvolver alguma parte no subsolo, fazer algum corte, algum aterro no terreno, trabalhar ali com o terreno. Então traga essa questão para o cliente para ele ficar ciente. Então se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, siga o canal porque eu estou sempre postando vídeos relacionados a obras e projetos. Eu vou estar deixando uma playlist aqui com alguns outros vídeos também nesse mundo da construção civil. E aproveita aqui o canal porque tem muita coisa por vir, também já tem muita coisa no canal. É isso.